São 5 membros na Comissão de Meio Ambiente. Eu, Renatinho, Leonardo Jordano, Andrigo e Pastor Ronaldo. O voto da comissão, o parecer da comissão é por votação. Então, o meu parecer como presidente e Renatinho é o parecer contrário. A gente não sabe como vai se posicionar os outros 3 vereadores. Até por isso era importante que eles estivessem aqui para a gente dialogar. Vou fazer aqui um resumo muito básico do que orientou o nosso parecer. O nosso parecer se dividiu em alguns tópicos, tá? O primeiro tópico a gente chamou de Operação Urbana Consorciada contra o Bem Viver. Este é um tópico mais abrangente, de concepção de cidade. Neste tópico, a gente cita alguns artigos do próprio projeto de lei da Operação Urbana Consorciada que revelam o quanto esta área central, que envolve 7 bairros, basicamente lá da Ponta da Areia até Boa Viagem, o quanto esta área central vai ser modificada à luz do interesse privado, por meio do CEPAC, o Certificado de Potencial Adicional de Construção. A área central vai ser negociada na Bolsa de Valores por meio da venda de CEPAC, que é esse instrumento que o empreendedor pode comprar para adquirir o direito de construir para além do gabarito pré-determinado. Então, estes 7 bairros vão ser divididos em setores e subsetores, com legislações específicas, e o primeiro tópico do nosso parecer tem que espírito mostrar que o poder público vai perder controle de planejamento sobre a área central, que as construções tendem a obedecer aos interesses e às demandas do mercado imobiliário e atenção do grande mercado imobiliário. É bom lembrar que a ADEME, que congrega construtores niteroenses em sua maioria, tem se posicionado crítica ao projeto, porque ela não considera que as construtoras não vai se dar à luz de um planejamento público, mas à luz dos interesses privados, do mercado imobiliário e da construção civil. Se eu não tenho condições de dimensionar o que vai acontecer de fato, como é que eu posso dar um parecer sob o ponto de vista ambiental se esse planejamento não está dado, se esse planejamento não é do poder público e se ele vai obedecer ao sabor do mercado e de quem comprar estes CEPACs? Então, no primeiro ponto do nosso parecer, a gente coloca que a Operação Urbana Consorciada segue uma linha de construção civil que vai na contramão do que nós defendemos enquanto cidade do bem viver, que é uma cidade planejada democraticamente, considerando diversos fatores, por exemplo, na área de construções, fatores sociais, fatores ambientais, direito à moradia. À medida que você repassa para o mercado imobiliário a ocupação de 7 bairros da cidade, você perde controle público e então fica mais difícil prever os resultados. O segundo ponto do nosso parecer é a Operação Urbana Consorciada entrando em conflito com uma lei aprovada aqui nesta casa recentemente, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é uma determinação federal elaborada pela CLIN. O governo federal estipulou um prazo para que os municípios elaborassem de maneira democrática um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Niterói, para ter direito a esta verba federal, correu e, dentro do prazo, elaborou um plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos. Problema: este plano foi feito
unilateralmente pela CLIM, desobedecendo a um princípio do governo federal que previa que o plano fosse feito democraticamente em diálogo com a sociedade civil. Mas o fato é que Niterói, independente se foi democrático ou não o processo, aprovou um plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos para ter direito à verba federal. Cumpriu o prazo, apresentou o plano e recebe do governo federal este repasse. E a gente começa a perceber que a operação urbana consorciada é conflitiva com o espírito desse plano de gerenciamento de resíduos sólidos e com o diagnóstico do que hoje a cidade de Niterói consegue fazer. Nós pegamos aqui alguns pontos do plano de gerenciamento de resíduos sólidos em Niterói. Está no ponto 2 do nosso parecer. Olha aqui, até dezembro de 2014, implantar 5 pontos de entrega voluntária para entrega de resíduos da construção civil de pequenos geradores e uma área de transbordo temporário para recebimento de grandes geradores e uma central de beneficiamento dos resíduos da construção civil no município, conforme já consta em contrato com a empresa concessionária operadora do aterro. Isso está estas metas que não serão alcançadas se a política continuar do jeito que está na área ambiental, se é difícil cumprir hoje, tornar-se-á impossível com a operação urbana consorciada. Por isso a natureza conflitiva entre o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e os impactos não planejados nem controlados da operação urbana consorciada. Outra meta do plano: cumprimento pleno das leis referentes a resíduos sólidos federais, estaduais e municipais, especialmente a Lei Municipal número 2730 de 2010, que institui o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil de forma imediata. Outra meta do plano, a última que eu vou citar, nós separamos algumas. Até dezembro de 2015, monitoramento da redução da geração na cidade e da destinação adequada de 100% dos resíduos sólidos gerados no município. Se você pega estas 3 metas, todas nós relacionamos, selecionamos do plano metas relacionadas à construção civil. Evidente, um dos principais impactos da OC está relacionado à construção civil. Se eu não me engano, há uma estimativa da construção de 137 prédios, esse é o número preciso? É o que eles dizem. Então, 137 prédios, evidente que um dos grandes impactos, sob o ponto de vista ambiental da OC, está relacionado à construção civil. O que nós pegamos? Para demonstrar que esse projeto está sendo feito a toque de caixa. Pegamos um plano da cidade, que cabe ao Poder Executivo olhar, entender as suas metas e executar. Selecionamos desse plano metas da construção civil, do que diz respeito ao gerenciamento de resíduos da construção civil. E estamos mostrando que há uma incompatibilidade. A Prefeitura não tem instrumento hoje, recursos humanos e corpo técnico para fazer o que está previsto hoje. Com os impactos previstos pela OC, e apenas previstos, porque é um projeto muito genérico em determinado sentido, a gente percebe um conflito. Como é que uma comissão de meio ambiente, que vai dar um parecer temático, pertinente à pauta ambiental, que tem a obrigação de zelar pela legislação, como é que eu olho para a legislação, vejo as metas do plano, olho para os impactos da OC e dou um parecer favorável? É uma irresponsabilidade, porque não tem estudo de impacto ambiental, não tem nenhum indicativo de qual vai ser o controle desses resíduos sólidos, como vai ser o gerenciamento, a seleção, a distribuição e o descarte. Eu olho para o que é feito hoje, Niterói não dá conta. Como é que eu vou, sob o ponto de vista ambiental e legislativo, dar um parecer favorável? Então, o nosso entendimento é que, além da OC ser contra a perspectiva do bem viver, ela também entra em conflito com o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
O ponto 3, a gente faz um apanhado da legislação vigente em Niterói, não só o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, e mostra alguns conflitos entre a OC e a legislação vigente. Aqui, por exemplo, a gente pega o Estatuto da Cidade, Lei Federal de Hierarquia Superior a qualquer legislação municipal, e a gente cita o seguinte, artigo 40 do Estatuto da Cidade. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Depois, no inciso 3, a lei que instituiu o plano diretor deverá ser revista pelo menos a cada 10 anos. Ou seja, nós entendemos que está acontecendo uma inversão de hierarquia com a OC. O plano diretor de Niterói, Paulo e Renatinho podem até me ajudar, ele é de 92. Então ele deveria ter sido revisado em 2002. Houve uma adequação em 2004 que, no nosso entendimento, não caracterizou uma revisão efetiva conforme prevê a lei. Isso quer dizer que nós estamos, desde 2002, com o plano diretor atrasado, portanto, 11 anos. A operação urbana consorciada não é uma intervenção pontual, é uma intervenção em 7 bairros de grande impacto. O que isso significa? Porque a tese da inversão de hierarquia é como se a operação urbana consorciada se sobrepusesse ao plano diretor. Quando o plano diretor for revisado, ele que vai ter que se adequar ao conceito e às consequências da operação urbana consorciada, contrariando o princípio do Estatuto da Cidade. Paulo, é isso. Ou seja, engraçado que eu não fiz uma pergunta, parece que eu obriguei a concordar, né? É isso. Mas a questão é que... Eu tenho outras discordâncias que vão complementar. Claro, claro. Em relação ao governo, né? Claro. Ou seja, no nosso entendimento, fazer... Eu vou dizer isso textualmente, assim, bem... Porque isso é central no nosso parecer. Nós defendemos que a OLC, por representar uma mudança urbanística estrutural, se feita com um plano diretor defasado, é ilegal. É ilegal. Porque desobedece ao princípio do Estatuto da Cidade, que nas leis urbanísticas estabelece uma hierarquia. E no topo desta hierarquia está o plano diretor. Então, no nosso entendimento, se a Câmara aprova a OLC com um plano diretor atrasado, ela está aprovando um projeto, no nosso entendimento, além de imoral, ilegal, porque inverte a hierarquia e faz com que o plano diretor tenha que se adequar a intervenções estruturais em 7 bairros da cidade. E, já para passar, porque na verdade eu acabei de concluir que não está legal essa ideia de exposição. Eu vou concluir agora para a gente poder fazer rodadas de intervenções e a gente vai concluindo. Porque, veja bem, qual é o espírito de um plano diretor? O espírito de um plano diretor, o Paulo sempre fala muito isso no plenário, o Renatinho também bate muito nessa questão. O espírito do plano diretor é pensar a cidade panoramicamente e a médio e longo prazo. É evitar respostas urbanísticas no varejo. É entender a cidade como um todo, é entender as relações entre os bairros, no sentido viário, no sentido logístico, no sentido de prestação de serviço. Por exemplo, determinado bairro tem uma vocação turística, outro bairro tem uma vocação mais de habitação, residencial. Esse bairro tem uma vocação gastronômica. Quando você submete o planejamento da cidade a um olhar panorâmico, de médio e longo prazo, com vários setores sociais que vivem e respiram essa cidade, você consegue, de maneira democrática, responsável, pensar a cidade de maneira consequente. Então, a gente não está sendo aqui legalista, entendeu? Tem um sentido o plano diretor ser o topo da hierarquia. Porque é quando
quando você impede que a cidade seja pensada no varejo. Aliás, é o que acontece em Niterói. Nos últimos 10 anos, não sei se por coincidência, justamente quando o plano diretor expira, a construção civil mais cresce na cidade, de maneira não planejada, com impactos ambientais, viários e urbanísticos que todos e todas sentem todos os dias. Porque vai se concedendo licença a licença, ainda mais na relação amigável do poder público com as construtoras, e no licença a licença, ninguém pensa no impacto urbanístico. Aí bota um prédio de 40 andares numa rua que não foi readequada para poder comportar aquelas pessoas, aqueles carros, aquela demanda por água, a necessidade de tratamento sanitário. Ok, então para nós, o ponto 3 do nosso parecer é: a OC desobedece a legislação vigente, mudando a hierarquia das leis urbanísticas, fazendo com que o plano diretor defasado venha futuramente a ter que se adequar ao OC, e isso vai ter impactos ambientais.